Olá, graças a Deus, mais um grande dia, mais uma grande oportunidade e mais um discipulado. É um dia que nós nos colocamos neste momento para poder ensinar um pouco mais da palavra do nosso Deus. Como um discipulador, nós precisamos também ser um bom aprendiz para ser um bom discípulo. E quanto mais nós então tivermos esse entendimento e essa revelação em nossa alma e nosso coração, o quanto mais poderemos ir além. Mais uma vez hoje o nosso amigo Rodrigo Romano não vai poder estar conosco nessa live, que teve algumas coisas a fazer, enfim, em relação à sua empresa. Mas disse que domingo, aliás, quinta-feira que vem vai estar conosco, em nome de Jesus, amém? Mas é isso, nós temos que estar dispostos a ouvir a voz de Deus, a sua palavra, saber que Ele é fiel para poder nos abençoar, nos consagrar ainda muito mais, porque a sua presença é o que faz a diferença sobre a nossa vida, e precisamos sim estar dispostos a obedecer ao nosso Deus, para que Ele venha se agradar de nós, né? Está aí conosco sempre as pessoas que querem realmente aprender um pouco mais, querem desenvolver a sua fé, querem aprender com Deus, andar com Deus, viver com Deus, e é o que precisamos estar dispostos a obedecer a todo momento. Então, uma mensagem como essa de hoje, eu creio que ela vai ser fundamental para nós. Ontem mesmo Deus falou bastante comigo sobre essa palavra, para que nós possamos então aprender com Deus, estar com Deus, caminhar com Deus, viver com Deus, e ter uma certeza que Ele vai sempre nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Amém? Deus abençoe a todos que estão conosco já, e que vão entrar, vão estar depois ouvindo, compartilhando, aprendendo com Deus, com a sua palavra, porque é assim que vamos prevalecer a todo momento. É se permanecermos no seu amor, conforme diz a sua palavra, as suas sagradas escrituras. Amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender nessa noite, e sejamos altamente agraciados, abençoados pelo poder da fé, em nome de Jesus sempre. Amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, meu Pai, como eu sempre falo e repito, e jamais deixarei de falá-lo, porque eu sei que sempre é uma grande oportunidade, é um privilégio enorme, maravilhoso poder falar do teu amor, da tua palavra, daquilo que o Senhor veio fazer por nós aqui nessa terra. Então eu te peço mais uma vez, que já venha preparar os corações, que a semente que vai ser semeada, ela venha cair nesse coração fértil, um coração desejoso, em querer se alimentar dessa palavra, e querer dar os frutos a qual é necessário para a tua obra, para o teu reino, porque estamos aqui lutando, meu Pai, em busca da salvação das almas para o teu reino, porque sabemos que aqui nesse mundo nós somos apenas passageiros. Um dia nós iremos morar com o Senhor. Eu creio que o Senhor tem o poder sim de nos surpreender ainda muito mais, realizar grandes obras sobre as nossas vidas, em meio a essa pandemia, em meio a tantas adversidades, tantas impossibilidades que existem nesse mundo. O Senhor sempre tem tido um cuidado muito especial para aqueles que buscam o teu socorro, aqueles que buscam realmente o teu refrigério. E aqui estamos nós nessa noite para poder aprender um pouco mais do Senhor, da tua palavra. E eu creio que vou aprender muito mais ouvindo sempre a tua voz, tendo esse discernimento e poder entender, compreender que a tua vontade é o que sempre vai prevalecer sobre as nossas vidas. E ser grato, meu Deus, ao Senhor por tudo, pelo dom da vida, grato ao respirar, grato ao falar, grato ao ver, grato ao ouvir, caminhar, enfim. Deus, que o teu poder mente venha sempre nos surpreender e nos abençoar ainda muito mais. Que haja paz em nosso coração, nossa alma, que haja essa perseverança, essa paciência, esse desejo de fazer a tua vontade se cumprir de nós de forma muito especial. Assim eu já te agradeço por tudo, meu Pai, e crendo já, eu tenho a certeza que o Senhor está respondendo e vai responder de forma abundante sobre as nossas vidas, sempre em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito, que Deus venha surpreender, que Deus venha realizar e transformar as nossas vidas. Daí conosco a Adriana Fernon, o Delcino Herrera, e que Deus venha sempre nos surpreender ainda muito mais, que essa semente que vai ser plantada em vosso coração, que ela possa se multiplicar, que ela venha encher a sua alma, encher o seu coração de uma certeza, de uma vitória, de uma resposta,
que vai realmente realizar essa obra maravilhosa sobre a tua vida. Aqui a mensagem, ontem eu falava sobre isso um pouco na igreja, e eu creio que isso aqui é muito forte para nós que estamos ouvindo essa palavra. Em João 15, Deus deixa muito bem claro a permanência, aqueles que permanecem, aqueles que fazem conforme Deus Ele ama, conforme Ele deseja que assim se cumpra, que se faça, e assim Ele começa. Eu vou ler um pouquinho da palavra, para que não fique somente num versículo, enfim, mas que possamos realmente viver o que Deus tem para mim e para você. E assim Ele diz, de forma muito clara: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo aquele que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. E aqui, olha cá, uma ressalva, né? Deus está realmente podando, ou cortando, aquele que não dá fruto. Aquele que dá fruto, Ele poda, mas na verdade a poda também é um corte. Está sendo tirado, eliminado algo daquele caule, daquele momento, daquela planta, enfim. Nós somos o ramos, nós somos aquele que Deus está moldando diariamente. Nós precisamos aprender a andar com Deus, a viver com Deus. Ele vai nos moldar, vai nos podar. Se Deus cortar, aí a coisa já complica um pouco mais. Mas se está nele, né, só para ele dando fruto, Ele quer que você dê mais fruto, então Ele vai podar. Ele vai realmente arrancar o que não presta, o que não está realmente sendo bom naquele momento. Até se você vê em muitos lugares, existe um galho que está bastante torto, indo de repente para o fio, está indo para um lugar que não seria um lugar bacana. A pessoa geralmente ela corta, ela poda aquele, ela vai cortar totalmente a videira, ou seja, a árvore que for. Ela vai cortar aquele ramo, vai cortar aquele galho de repente. E aí, olha só o que diz a palavra de Deus. E quanto mais nós tivermos esse entendimento, que Ele vai podar, para que ainda dê muito mais fruto. Só que Ele fala: você já está limpo pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quer dizer, a permanência é tudo. Se você permanecer em mim e eu permanecer em você, pois nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. E que a palavra permanecer, a palavra permanente, está permanecendo, justamente ali enraizado de verdade, não apenas de forma aleatória, mas de forma convicta, certa, que você está fazendo a boa obra sempre, você está colocando sempre realmente a sua confiança no Senhor, porque se você permanecer em mim e eu permanecer em você, pois nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, e vocês não podem dar fruto também se não permanecer em mim. Então é uma condição. Se você não permanecer em Deus, não estiver realmente ali firmado nessa rocha, da forma que Deus ele se agrade, que você venha realmente ser realmente esse discípulo, né? Porque nós estamos realmente falando sobre você ser de Deus o discípulo, você poder ensinar, levar essa palavra, levar essa libertação, levar essa restauração, levar o alívio, levar o amor, levar realmente a paz, a alegria, levar realmente as pessoas, realmente o amor de Deus de uma forma sobrenatural, porque é o que Deus quer que você faça, que você permaneça, essa permanência no caminho de Deus, naquilo que Ele tem para você preparado, porque não é aquilo que eu faço de vez em quando que eu vou obter o resultado ao qual eu espero, mas quando eu sou uma pessoa contínua, eu permaneço, eu estou te perseverando, eu estou realmente com paciência, porque o agricultor ele espera com paciência até realmente vir o fruto. Então, se nós entendemos que essa palavra em nós é enxertada, e se eu for esse ramo, estou ligado a essa videira que é verdadeira, porque Jesus jamais vai nos decepcionar, porque se eu estiver nele, ligado nele, eu jamais serei envergonhado. E ele fala claramente, mais uma vez aqui no 5, eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada vocês poderão fazer.
Se alguém não permanecer em mim, vai ser como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e são queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e assim será lhe concedido. E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Então, aqui é o que encerra essa palavra maravilhosa. Se você permanecer em Deus, se você obedecer a Deus, quem vai ser glorificado é nosso Pai que está no céu, porque somos os seus discípulos, somos aqueles que levam a paz, a alegria, a felicidade. Eu não lembro se eu falei a semana passada ou numa das minhas lives, alguém me disse assim: pastor, acho que foi a semana passada que ele mandou uma mensagem para mim e ficou no meu coração, que ele disse que ele, depois de uma visita, uma conversa que nós tivemos com ele, mostrando realmente a palavra de Deus para ele, o amor de Deus para ele, ele falou assim: pastor, como que eu estou já mudado, e eu não precisei falar nada para ninguém, as pessoas por si mesmas estavam vendo nele essa mudança. Então isso é maravilhoso, quando a pessoa por si mesmo, o seu falar, o seu pensar, o seu agir, o seu caminhar, aquilo que ela tem de moral, de ética sobre a tua vida, como ela pode realmente prevalecer e vencer, como que ela pode realmente conquistar, prosperar muito mais, como que ela pode dar muitos frutos se ela permanecer nessa videira, um coração puro, sincero, coração de amor de verdade, coração que ama de verdade, porque se você permanecer no meu amor, olha só a palavra, você terá muito mais. O que você planta, você colhe. O que você se dedica a fazer, você põe força naquilo, você permanece porque você foi chamado, no seu propósito. Eu tenho um chamado de pregar esse evangelho, eu não posso, ai de mim, se não pregar o evangelho. E não faço isso porque tem essa ressalva que ai de mim, mas faço por amor, faço porque eu amo fazer aquilo que eu faço, ainda que muitas vezes cansado, estou um pouquinho rouco, enfim, mas você está ali com disposição de fazer e realizar, de você se colocar na posição: Senhor, eis-me aqui, faça-me o que eu queria, faça em mim a tua vontade, estamos aqui para realizar o que o Senhor deseja que nós assim façamos. Então, quer dizer, esse desejo de levar essa mensagem, essa palavra, como Jesus veio ao mundo, nos trazer essa palavra para nos libertar de nós mesmos, de trazer esse amor verdadeiro sobre nós, porque de repente você está aí passando por um momento tão difícil, ou uma dificuldade, ou uma impossibilidade, e viver para Jesus não é um mar de rosas. Já falamos sobre isso, que os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm ali as suas tocas, mas o homem de Deus não tem onde reclinar na cabeça, ele não sabe onde ele vai. Se Deus enviar, assim será feito na sua vida. Se ele dizer: Senhor, eis-me aqui, faça em mim o que eu queria, faça em mim a tua vontade. Esse poder de você recomeçar, de você ir além, viver o sobrenatural, porque os próprios discípulos passaram por tantas lutas, tantas guerras. O próprio Pedro, naquele momento, começou a andar sobre as águas. Ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. De repente você já afundou, de repente, numa caminhada, você já começou realmente a tropeçar nos obstáculos, na dificuldade, começar a olhar e dizer: Deus me abandonou, Deus realmente esqueceu de mim. Deus jamais vai se esquecer de nós, porque se estivermos ligados a essa videira, ele deixou muito bem claro: se eu estou ligado a ele, ele vai estar ligado em mim, e eu não vou deixar de dar fruto. Aí que ele vem, ele faça a poda, porque a poda também está tirando algo. Ele está podando, realmente aquele galho de repente começou a sair para um lugar errado, então ele vem e poda, então ele vai tirar você daquele caminho, de repente você está se andando para um caminho errado, está se perdendo na sua direção, ele vem e ele poda, ele não permite que você vá andar no caminho errado, no caminho que você não vai ter a resposta que você precisa, mas muitos foram cortados. Então esse aqui, uma ressalva muito grande, muitos foram cortados e lançado no fogo, porque não tinha fruto algum, estava até na videira, mas não dava fruto algum, ou seja, ouvia o ouvido, mas saía pelo outro, porque não estava disposto a obedecer o próprio Deus. Então, quando estamos dispostos a obedecer o nosso Senhor, o nosso Salvador, está disposto a ouvir e realmente deixar entrar na alma e no seu coração, porque eu sempre sei dizer isso: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, mas não apenas com meus ouvidos, eu quero ouvir com o ouvido, mas que ela venha penetrar na minha alma e no meu coração, que ela penetre no mais íntimo do meu ser,
que ela venha fazer morada em minha alma, morada em meu coração. Não posso ser apenas um ouvinte esquecido, mas eu quero aquele que faça realmente, literalmente, a tua obra, que eu faça com amor, com dedicação, que eu faça uma qualidade muito maior, porque se você realmente conhecer essa verdade, aí eu vou pegar aqui João 8:31, porque é onde ele vai falando conosco, essa permanência, se você realmente fizer o que agrada a ele, então deixou muito bem claro, aqui ó, João 8:31, disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele, eram judeus, não era apenas aos discípulos, os apóstolos, mas eram aqueles que tinham nele crido, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, porque ele estava até realmente questionando isso, mas o Senhor deixou bem claro, se você conhecer a minha verdade, você andar em Deus de verdade, o quanto você pode ir além, viver algo de forma assim sobrenatural, que muitas vezes é o que mais acontece, nós estamos cansados de ouvir a palavra, eu não vou jamais convencer alguém do erro ou do engano que ela está, se Deus não tocar no coração da pessoa, alguém, ele tem que tocar, como o próprio apóstolo Paulo, um homem que ele até servia a Deus, nós sabemos disso, ele era um homem que temia Deus, ele servia a Deus, era irrepreensível segundo a lei, ele tinha a mente que no seu coração, o que ele aprendeu dos seus mestres, daqueles que lhe ensinaram, que lhe passou a lei para ele, os seus antepassados, os seus pais, enfim, os seus sacerdotes, os seus pastores na época, aquele homem, ele aprendeu de uma tal maneira que ele assim replicava de uma forma maravilhosa, como ele até depois dessa conversão que ele teve, ele disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, devemos imitar ou fazer igual aquele que faz o melhor. Então, quando estão expostos realmente a conhecer mais a Deus, a estar com Deus, viver com Deus, então é algo que ela vem no coração, na alma, porque não adianta eu ficar aqui diariamente, você tem que se parar com isso, parar com aquilo, você não pode fazer isso, porque é pecado, você é a morte, é o inferno, enfim, você vai, não quero ouvir essa baboseira não, mas é o que está. Então, se você realmente permanecer na palavra, deixando ela entrar no coração, porque Cristo quer, porque se você está aqui nessa noite, nessa live, ouvindo, que você tem sede, tem fome, você quer algo novo, você quer que ele entre em seu coração, se você permanecer, pode ter certeza que você vai mudar a forma de pensar, você vai deixar essa mensagem entrar, porque quem vai fazer a obra da sua vida é o próprio Senhor Jesus, porque a mais que o apóstolo Paulo ele tinha, né, até então ele era chamado de Saulo, ele não tinha esse entendimento, mas o dia que ele teve encontro com Jesus de forma verdadeira, como mudou a sua vida, como transformou totalmente a tua vida, o homem que deixou claro assim, olha, tudo que eu tinha, o que eu aprendi, o que eu era, eu jogo como se fosse um esterco, essa vida que eu tinha do passado não me serve mais, é como se fosse um esterco na minha vida, o que eu tinha de aprendizado não me valeu de nada, então quer dizer, sem amor, né? Isso é como se fosse nada. Então, se você permanecer no meu amor, estiver firmado nessa rocha, nessa batalha, o quanto mais você pode crescer e evoluir no Senhor, prosperar, no Senhor ter experiências com Ele, revelações na alma do seu coração. Deus fala ao seu coração, quando alguém lhe fala de amor de Deus, porque ele vive isso na sua vida, não só para poder motivar de repente alguém um ao outro, não, ele tem um desejo maior de levar essa mensagem, essa palavra, porque ele crê no que ele está falando. E se assim você crer, você confiar, o quanto mais ele vai te surpreender, o quanto mais ele vai te abençoar. Então é buscando, porque se você conhecer a verdade, olha aqui ó, ele disse isso aos judeus, João 8:31, marca aí. Disse Jesus aos judeus, não era aos apóstolos, era aos discípulos apenas, mas que nele haviam crido. Quer dizer, então eu creio em Jesus, eu estou crendo nele. E ele deixou bem claro, se você permanecer firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, e vão conhecer a verdade, e ela vai te libertar. Então, se você permanecer em Jesus, você tiver o encontro real com Deus de forma verdadeira, não só com a palavra, não só com o homem, porque você pode sim, o próprio Moisés, eu estava lendo agora mesmo, em Números 28 e 27, aliás, que eu li hoje os 2 capítulos, eu vou estar depois compartilhando,
o próprio Moisés, quando ele recebeu do próprio Deus, olha, Moisés, sobe para o monte, você vai lá agora e eu vou te resgatar e você vai morar com os seus antepassados, como Arão ele foi, assim também você será resgatado. E Moisés naquele momento disse, mas Senhor, quem vai liderar o seu povo? Olha a preocupação de um homem chamado Moisés, o desejo que ele tinha de levar aquele povo à terra da promessa. Ele subiu ao monte, olhou a terra, ele viu a terra, e o Senhor disse, você não vai entrar lá porque você não me santificou nas águas de Meribá. Olha só como que o homem que permaneceu firme e fiel. E o outro ao qual então Deus chamou, o próprio Josué, eu li isso na sua palavra esses dias atrás, né, conforme nós estamos lendo a Bíblia e tendo esse conhecimento. O próprio Josué teve inveja dos homens que receberam o Espírito, até não estava nem na tenda, mas estava lá no próprio arraial, começaram a profetizar e a falar em nome de Deus. O Josué disse que ele ficou com inveja. Mas neste momento, quando Moisés perguntou quem vai ser o meu sucessor, o Senhor disse, chame a Josué, filho de Nun. Olha que maravilhoso, isso encanta meu coração, minha alma. Depois de 40 anos de fidelidade, Josué ali caminhando com Moisés naquele deserto, Josué diz, então ela chama Nu, o Josué, o filho de Nun, quer dizer, aquele homem, é dessa geração, dessa tribo, ele tem referências, é isso que eu quero, ele vai liderar o meu povo. Então a pessoa ela permanece no Senhor, no seu chamado, no seu propósito, levar o amor de Deus. Porque às vezes você está ali, parece que você não vai estar sendo visto por ninguém. Eu faço, mas ninguém está me dando valor algum. E Deus sabe de quem você é. E nele havia um espírito que Deus deu a ele. E quando Deus tirou de Moisés a autoridade, passou para Josué, esse homem fez grandes proezas, grandes maravilhas. E é o Deus que quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Depende com os seus entes queridos, com os seus filhos, com seus irmãos, parentes, enfim. Deus tem o poder de surpreender muito mais. Eu jamais imaginei na minha vida poder um dia pregar uma palavra. Jamais imaginei poder fazer o que eu faço hoje, levando entendimento, ter esse entendimento, porque eu preciso ter entendimento para que eu possa passar algo de bom para alguém, levar essa paz, levar o amor, levar a alegria, levar o alívio às pessoas. A cura, de repente, quantas vezes eu já orei e pessoas foram realmente curadas naquele momento, não porque eu tenho algum poder, jamais, mas a oração da fé, ela cura o doente. A oração, você pode curar, você pai, você mãe, você filho, você pode orar, você pode curar pessoas, você pode libertar pessoas através da sua oração, da sua palavra, do seu bom comportamento, da sua boa atitude. Como vemos, vamos analisar a história bíblica. O Naamã, olha só, o Naamã, que era um senhor de guerra, um homem de autoridade maior lá no seu reino, ele já tinha vencido reinos e batalhas, mas uma menininha, que a Bíblia nem fala nem o nome dela na Bíblia, uma menina, foi trabalhar na casa dele como escravo, como serva, e naquele momento, ela começou a dizer assim para sua senhora, se o meu Senhor tivesse à frente do homem de Deus que tem lá em Jerusalém, ele ia ser dessa lepra curado e liberto. Você vê que a fé da menininha pegou em Naamã, mas a lepra dele não pegou nela, porque a lepra ela é contagiosa. E essa menininha, se fosse pelas leis de Israel, o leproso ia ficar fora do arraial. Ela tinha que habitar na casa onde estava este homem. Olha só como isso é maravilhoso, como Deus ele cobre com a unção, o poder, os seus. Mas a fé dessa menininha, o que ela pregava para sua senhora, tanto que impregnou daquela mulher, porque ela ficou ali, falando, ele é um pecador, ele tem erro, porque ele tem que dar a si mesmo, né? Ô Senhor, mata esse homem porque ele é um leproso, ele é maldito, ele é impuro, Senhor, não, ela não fez isso, ela fez diferente, ela amou aquele homem. Se o meu Senhor soubesse, se ele estivesse de frente de Elias, o profeta Eliseu lá em Samaria, ele ia ser dessa lepra curado.
Quer dizer, olha a fé dessa menininha, o que ela aprendeu, o que ela viveu naquele momento, o que ela passou para frente. Tanto que a mulher dele falou para o seu esposo: olha, eu tenho ouvido falar que lá em Samaria, o profeta Eliseu, ele vai curar a sua lepra. E aquele homem se encheu de uma fé tão grande, tão tamanha, que foi falar com o rei. O rei então mandou cartas para o outro rei, a qual começou até a criar uma situação, porque o rei achou que estava querendo caso com o outro. Mas olha só o que uma palavra de fé levou realmente um falar para o outro, um se encheu daquela fé daquele momento, e o profeta, que nem estava lá na sua casa, não estava nem sabendo disso tudo, mas quando ele ouviu falar que o rei rasgou as suas vestes, que ele ouviu falar: olha, o rei de Israel rasgou as suas vestes, porque veio um Ciro, um Naamã, que é um senhor de guerra, veio para ser curado. O rei não pode curar ninguém, porque o rei não é Deus, e o rei começou a ficar ali abalado, porque agora o rei quer ocasião contra mim, o rei de Israel. Mas então Eliseu ouviu falar e disse: olha, manda vir a mim, e saberás que há profeta, que há um Deus em Israel. Então, se nós permanecemos nessa fé, ainda que você possa passar por lutas, por guerras, batalhas, passar por dificuldade, passar por impossibilidade, passar por alguma circunstância qualquer, e você permanecer em Deus, o quanto você pode prevalecer e vencer. E se você então permanecer, você vai ser dele um discípulo, você vai poder ensinar pessoas. Não preciso ser um pastor, não precisa, eu preciso fazer teologia. Você pode ensinar as pessoas. Se eu puder fazer uma teologia, que maravilha, vai e faça. Mas a sua conduta, a sua postura, o seu desejo de querer conhecer a Deus, você tem aí na sua vida. Eu creio que você tem na sua casa a Bíblia Sagrada. Eu estou com a minha aqui, eu estou lendo ela. Eu tenho aí hoje homens e mulheres de Deus que eu ouço diariamente para poder me alimentar, você me entender uma outra palavra ou outra. Não é vergonhoso você buscar o ensino de alguém que sabe mais do que você. Você, olha, me ajuda, me ensina algo que eu não sei, eu quero aprender. Hoje tem mestres que ensinou os seus discípulos, e tem discípulos que realmente eles se colocaram além até do mestre, começou a viver algo maior, porque ele aprendeu o caminho e fez muito mais. O próprio apóstolo Paulo não teve encontro com os discípulos de Jesus, ele teve encontro com Jesus, e Jesus o enviou. Então, se você tiver encontro com Jesus, ele vai te enviar, e você vai levar cura, levar libertação, levar transformação. Se você dizer: Senhor, eis-me aqui, faça-me o teu querer, faça-me a tua vontade, você pode ir além. Depende, você tem dons, você tem em mente qualidades que você às vezes desconhece, que você pode fazer. Eu mesmo achei que jamais eu poderia falar em público. Eu jamais achei que um dia estaria numa live falando para que pessoas, eu não sei quantos vão chegar, essas pessoas que às vezes nem me conhecem, vão começar a olhar e falar: poxa vida, que palavra, né? Olha, esse ensinamento mudou minha vida. Como já muitas pessoas, a mulher me disse que ela não sabe nem o porquê que ela recebeu uma mensagem minha, nós não tínhamos contato algum, nem sei quem ela é, nunca a vi pessoalmente, mas a mensagem começou a chegar no seu WhatsApp, que sempre eu mando as mensagens. Essa mulher queria, até uns tempo atrás, há um mês mais ou menos atrás, ela queria realmente tirar a própria vida, não aguentava mais a pressão sobre ela, as questões sobre ela, e tanto que hoje ela falou assim: pastor, eu estou grato, eu estou renascendo das cinzas, eu comecei a nascer de novo. Então não tem dia no mundo que pague a salvação de uma alma. Como o próprio Jesus deixou bem claro lá em Lucas 15:10, quando fala sobre isso, que uma alma salva a festa no céu. Então não é quando você ganha um carro, uma casa, você tem algo que vai ter festa no céu, mas se um pecador se arrepende e muda de vida, meu Deus, aquilo há festa no céu. Os anjos, eles celebram, como aqui mesmo na terra, no deserto. Eu estava lendo hoje, quando se fazia realmente as festas, eram por 7 dias festejando. O Senhor disse: não fazem trabalho algum, desde o primeiro dia até o último. Já podia fazer algum trabalho naqueles dias intermediários, mas no início, no final, que fazer todo o processo
holocausto, da consagração, enfim, eles não trabalhavam por nada. Então, olha só aí Deus cuidando. Eu fico imaginando aquele deserto, todo dia pegar um cordeiro, pegar a cada mês pegar um boi ou 2 boi, conforme ali a ordenança da festa, do que era para ser feito, o ritual, e não se acabavam os bois daquele deserto, não se acabou os cordeiros, os bodes, enfim, não se acabou a farinha, enfim, no deserto aquilo era multiplicado. Deus multiplicava realmente conforme eles caminhavam com Deus. É o Deus que provê todas as coisas, é Deus que vai prover na sua vida. Se você conhecer essa verdade, ela vai te libertar. E olha mais aqui, em João 13:35, só aqui no livro de João, olha só que bacana. João 13:35, essa mensagem aqui também, ela é fantástica para nos dar esse norte, né, dar essa direção, porque ele assim diz, aliás, no 34, um novo mandamento eu dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, e vocês devem amar-se uns aos outros, e com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha o amor novamente, se você permanecer no meu amor, né? Então, porque esse é o novo mandamento que ele nos dá a nós, amar a Deus por todas as coisas, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, o amor acima de tudo é amar a Deus, amar a si mesmo, amar quem quer que seja, que Deus pôr no seu caminho. Você fazer as coisas por amor, com qualidade, com excelência, para que Ele venha te surpreender, para que Ele venha te abençoar, para que Ele venha te prosperar ainda muito mais. Então, é aprendendo com Deus, é amando a Deus, é permanecendo na sua palavra. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Deixe essa palavra permanecer, deixe ela enraizar. Não ouça só com os ouvidos, ouça com a alma, ouça com o coração. Que ela penetre, que ela crie raiz, como aquela semente que caiu na boa terra, ela deu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. No seu coração ela pode germinar e dar a você um fruto que você jamais imaginou. Como o próprio Josué, eu não sei o que ele pensava naquele momento, mas a sua fidelidade, ele começou a liderar a Israel. Um homem que Deus chamou como Moisés, que era gago, pesado de boca, de língua, ele disse, eu mando outro no meu lugar. Deus mandou até o irmão dele junto com ele, o Arão, o sacerdote. Enfim, olha o que Deus ele faz. Um homem que fugiu para o deserto, depois de 80 anos, Deus vai lá e fala numa sarça, ô Moisés, agora eu quero que você vá lá e fala com o faraó para libertar o meu povo. E esse homem, quando foi ao monte para ser levado por Deus, que eu creio que ele foi arrebatado, não fala nada sobre isso, mas não diz que achou seus ossos, não acharam realmente ali as suas roupas, nada. Então nós cremos que ele foi arrebatado, né? Porque Deus levou ele para um monte muito alto, e dali então Moisés nunca mais desceu, assim como foi com o próprio Arão. Arão também jamais desceu, ele foi morto. Deus o tirou, porque nós somos apenas carne, nós somos pó, do pó voltaremos, mas o nosso espírito que plantamos em Deus, como até hoje mesmo Moisés está vivo entre nós, Arão está vivo entre nós, o próprio Jacó está vivo entre nós, Abraão está vivo entre nós, que nós falamos desses personagens bíblicos, eles estão vivos entre nós, assim como um familiar seu que você lembra. Ontem falava muito disso na igreja, ontem uma situação, né, de alguém que nós realmente temos como nosso aliado, nossos discípulos, enfim, pessoas que nós amamos, que amam a nós também, e uma situação que ela enfrentou, que não é fácil, né, para uma mãe passar o que ela passou. Ela resumiu isso apenas, ontem até pedi permissão para ela, eu posso falar? Ela disse, pode, pastor, porque ela viu uma questão que ela foi ter que enfrentar, fazer uma exumação de um corpo, né, que é do próprio filho, e ela viu que o que se resume um corpo era uma caixinha, apenas ali os ossos, enfim, e o pó da terra. Ela falou, meu Deus, quem nós somos? Não somos nada, não somos ninguém. E nós devemos realmente estar vivendo essa fé,
permanecer no amor de Deus, amando a Deus, se colocando de uma forma que Deus, Ele se agrade. Olha aqui, olha o que diz essa palavra, mais uma vez: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês se amarem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Mas pastor, eu amo quem me ama. Isso é fácil. Mas amar os seus inimigos, amar aquele que te ofendeu, te caluniou, de repente se decepcionou contigo, sei lá, alguma situação que você enfrentou, porque não é fácil você perdoar, não é fácil você amar aquele que te roubou, te saqueou, te envergonhou, sei lá, a situação que você enfrentou, não é fácil. E Deus diz que nós temos que amar essas pessoas, jamais deixar que um ódio, um sentimento, um pensamento venha roubar a sua vida, roubar a sua salvação. Quantas pessoas elas começam até a perder a fé? Essa semana eu comecei a falar muito sobre isso, porque eu vi algumas questões, pessoas dizendo: eu não sei mais se eu tenho fé. Meu Deus, não! A fé tem que ser realmente o que tem nos mover dia após dia, porque a fé é uma certeza de uma coisa que eu não estou vendo, mas eu estou esperando que isso vai acontecer. Eu quero espirrar, mas não quero espirrar. E aí, quanto mais nós estivermos tão atentos a isso e a sua voz, e permanecer realmente de verdade no Senhor, o quanto mais iremos prevalecer. Eu vou voltar então a Mateus. Tem bastante versículo que eu peguei aqui para falar hoje à noite, porque realmente é algo que para mim é fantástico, a cada palavra, a direção que ele nos dá. E aqui ele diz aqui, olha, Mateus 28:16, eu vou ler esse trecho aqui, que é o último versículo praticamente de Mateus. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha indicado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha só. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ordenei a vocês, e sempre estarei com vocês até a consumação do século, até o fim dos tempos. E até falando aqui em batismo, lembrei que já marcaram conosco, nesse domingo em Barretos, nós temos lá uma piscina, né, na própria instituição, na casa que foi para nós, que Deus nos preparou aquela casa, e lá onde eu faço o batismo, e uma família inteira vai descer as águas. O pai, que se encontra numa cadeira de rodas, e Deus, filho, já vai estar pronto, tá, filho? Vai para você entrar na piscina, me dar um apoio lá, né? Quem estiver lá junto conosco nesse momento tão maravilhoso. O rapaz, ele vai descer as águas, né? Esse senhor que está numa cadeira de rodas, pela doença que está vivendo neste momento. A esposa também vai descer as águas e um filho também vai descer as águas. Então, assim, é um dia que vai ser para a história, né? Na minha vida, na minha casa, na minha família, as pessoas que estão perto de nós. Então, Deus vai nos abençoar. Já vai pronto, filho, para você descer as águas comigo lá. Não sei se vai estar frio ou não, espero que não. Que essa frente fria já tenha saído, porque nossa cidade não tem água quente. Mas vamos passar a descer umas águas, né, no rio, enfim, né, estaria frio, o sol, seja o que for, é o momento, é a hora, né, como o próprio e o governador lá de Candace, né, o etíope, ele voltando de Jerusalém, o Felipe foi até ele e disse, estava lendo a Bíblia, e ele perguntou: você sabe o que você está lendo, que você está entendendo? Ele falou: não, se não tiver que me explique. E começou a falar com Jesus naquele momento, sobre Jesus, e o quanto é maravilhoso, né? O próprio Felipe, ele perguntou: olha, aqui está a água. Aliás, o próprio tipo perguntou: aqui está a água, o que impede que eu seja batizado? Então é algo assim fantástico, né? Vamos lá, cara, que deixa fria, jogar uns baldinhos de água quente lá para dar uma quebrada, enfim. Mas você vê, se eu pegar aqui essa história, nós te dá um tempinho para a gente ler ainda também, e aproveitar, porque como isso é importante, né?
quando a pessoa ela é tocada, ela tem um desejo, ela tem uma vontade. É Atos 8:36 em diante que fala assim, olha, eu vou ler o 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da escritura, que eles viam em Isaías 53, anunciou-lhe as boas novas de Jesus, e prosseguindo pela estrada chegou a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? E o Filipe disse: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. Olha que lindo. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Isso é algo assim fantástico, no momento que este homem voltava de Jerusalém, que ele estava lá, que era para lá que tinha que ir para adorar o Senhor uma vez por ano. Ele voltou e no momento que ele voltava, Deus enviou Filipe em espírito para falar com ele. Isso é assim algo fantástico, é algo maravilhoso. Deu um cortinho aqui na internet, mas estamos de volta. Isso então é algo assim maravilhoso, quando a pessoa ela permanece no amor de Deus, ela tem entendimento. Estava ali o eunuco lendo a Bíblia, em Isaías 53 praticamente, não entendi o que estava lendo, e aí ele perguntou para o Filipe que veio entender, mas como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Então está sendo hoje direcionado, de repente algo que você não entendia, passou algo que eu ainda não tive entendimento, me pergunte. Ou pergunte aqui, ou depois no próprio Mensage, no próprio Face, ou no próprio WhatsApp, tem o meu número certinho na rede social. Então tá fácil, você me achar, enfim. Então, pastor, tal coisa eu não entendi, eu posso fazer, eu posso realizar, tudo é lícito, tudo é permitido. Tem coisa que não nos convém. O que eu não faço por fé é pecado. Então tem coisas que eu deveria fazer, eu não faço, também eu cometo pecado. Então, são muitas coisas que precisamos ter esse entendimento. Mas se eu faço tudo por amor, ter um coração puro, um coração sincero, que Deus se agrade, como o próprio Josué deixou bem claro, olha, se tão somente o Senhor se agrada de nós, mas por terra leite e manda mel. Então, é dando a Deus o que Ele quer que você dê a Ele. Agrade a Deus em tudo que você faz, e com certeza Ele vai te abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Tem alguma pergunta para me fazer? Para que a gente possa entrar na oração. Então, quando você tiver esse entendimento de Deus, não adianta você querer ler a Bíblia, estudar a Bíblia e não querer ter um encontro com Jesus. Queira ter um encontro com Ele e com certeza isso vai mudar a sua história, vai transformar a sua vida. Eu já vi pessoas, um dia eu encontrei um homem que disse assim: pastor, já faz 30 anos que eu leio a Bíblia. Ele lia apenas o Salmo 91. Nunca vou me esquecer disso. Pessoal, por 3 vezes ao dia, eu leio 3 vezes o Salmo 91. Já faz mais de 20 ou 30 anos que ele lia aquele mesmo capítulo. E eu fiz uma pergunta. Então fale ele para mim aqui agora. O que você entende sobre ele? Recita ele para mim só então. Ele não conseguiu falar nem o primeiro versículo. Que é algo tão mecânico sobre a tua vida que ele não conseguia lembrar naquele momento. Então, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, alguém pergunta: olha, tal coisa, mas na hora o Espírito Santo te leva você naquele lugar, naquela passagem, depois você não conta passar, mas você sabe que está ali, e está escrito, e é só você pesquisar, você vai encontrar. Então isso é maravilhoso, esse encontro que você tem com Deus, Ele vai sempre te encaminhar, direcionar até a consumação dos séculos. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Desculpa aí, gente, eu precisei espirrar mesmo. Não teve como controlar, o espirro não tem como se controlar. Está ao vivo, mas é isso aí, é o natural, nada que possa nos envergonhar disso, porque é tão natural nós espirrarmos, enfim.
Não estou com Covid, graças a Deus, já tomei uma vacina, falta uma segunda ainda. Mas vamos orar para que Deus venha nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais, amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, por esse encontro que tenho aqui nessa noite, pessoas que estão aqui, meu Pai, que desde o primeiro momento até agora permaneceram, porque então amam o que fazem, meu Pai, querem ouvir, querem entender, querem compreender. Então que o Senhor venha derramar unção, poder e virtude, ó Pai, sobre cada alvo, de uma forma particular, de uma forma que só o Senhor tem o poder sim de surpreender a cada um, meu Deus, porque o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a mente, os olhos, Deus, o corpo, o Senhor conhece tudo, porque foi o Senhor que nos formou, a sua imagem, a sua semelhança, e sabemos que não somos nada, meu Pai, sem a tua presença, sem o teu poder, sem o teu Espírito Santo, como a nossa amiga disse, meu Pai, o que ela viu, Deus, aquilo chocou tanto seu coração, de ver um filho que é tão lindo, formoso, e depois da morte, meu Pai, apenas um pouquinho de cinzas e uns ossos, meu Pai. Então, que o teu poder realmente venha nos encher dessa força, dessa unção, para que possamos sim aprender a caminhar com o Senhor, porque sabemos que não vamos estar aqui para a nossa eternidade aqui na terra, mas sim que a nossa eternidade seja com o Senhor nos céus, meu Pai, jamais no inferno, para que possamos sim estar com o Senhor, andando com o Senhor, caminhando com o Senhor, vivendo com o Senhor, porque eu sei que tudo é para o teu reino. Então eu peço esta bênção, meu Pai, que o Senhor venha alcançar agora a cada casa, a cada família, a cada ente querido, que o teu poder venha se manifestar de forma especial, honrando, capacitando, libertando, transformando, realizando milagres, maravilhas, meu Deus, no coração de cada um. Alcança agora, meu Pai, cada familiar que possa estar de repente numa cama de um hospital, entubada, de repente ela passa num momento tão difícil, de repente em coma, meu Pai, quantas pessoas estão nesses hospitais, lá em Barreto, meu Pai, quantas pessoas, crianças com câncer, Pai, meu Deus, jovens, adultos, meu Pai, realmente, às vezes com uma doença que o médico já diz que não tem mais solução, que não tem mais jeito, mas eu sei que pela fé o Senhor pode reverter e transformar qualquer tipo de situação ou circunstância, meu Pai, sobre cada vida, uma vida de muitas pessoas que estão passando toda dificuldade financeira e econômica, meu Pai, como o nosso amigo Deus sempre fala, Deus, enquanto não chover, Deus, a terra não produz aquilo que ela precisa produzir para dar ao gado, meu Pai, em si, para a própria agricultura, como nós ouvimos falar aqui nessa geada que teve, meu Pai, quantas pessoas tiveram tantos prejuízos, meu Deus. Então que o Senhor venha agora sustentar a cada um de forma especial, honrando, abençoando, capacitando, dando, meu Pai, a vitória no deserto. O Senhor assim fez com o seu povo, meu Deus, em meio ao deserto, eles plantavam, colhiam e viviam com o melhor dessa terra. Então que o Senhor venha então produzir e dar a cada um o melhor dessa terra. Então eu peço a tua bênção e eu dou a minha bênção, porque eu sei que o Senhor vai fazer acontecer um milagre sobre cada vida, como o próprio Isaac, ele semeou numa terra onde não estava nada, meu Pai, mas naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Então abençoa o teu povo, liberta, prospera, traz a vitória e a resposta, porque eu creio que o Senhor está operando e vai operar ainda muito mais sobre cada casa, sobre cada família, sempre em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe e que Deus venha te surpreender, abençoar muito mais vocês, que vocês possam viver esse momento com Deus, né, Deus, que bacana, né? Deus, ele venha realmente abençoar, Deus venha libertar. Aí é um parente seu, Marcelo Herrera, deve ser parente de vocês aí dos Herreiras, né? Que Deus abençoe muito vocês, Deus venha realmente abençoar, prosperar e realizar. A Adriana que ficou conosco até o final, graças a Deus por isso, Ana Paula, que Deus venha sempre surpreender muito a todos, muito mesmo, e que vocês possam replicar o que aprenderam, o que ouviram, vocês possam também compartilhar essas mensagens na sua rede social. Vamos usá-las para que Deus venha alcançar muitas pessoas. A Maria Araújo está sempre conosco, a Nádia Silva, que sempre está conosco, só que ela faz hoje, ela faz uma presencial, na verdade. Então, pastor, mas sempre que o senhor me manda, eu estou sempre ouvindo. Então que Deus abençoe muito, muito a todos vocês, seja cada dia mais abençoados, pelo próprio Deus consagrados, e que essa paz possa reinar sobre a sua alma, sobre o seu coração, amém? Se precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome de Jesus, amém? Lembrando então, que nesse domingo, aqui em Rio Preto, às 18 horas, teremos a nossa Santa Ceia. Você é nosso convidado,
né? Já está praticamente quase tudo já 100% liberado. Temos que ter sim as precauções, né? De estar com a máscara sempre ali no culto, e vai ser uma bênção, amém, pessoal? Em Barretos aí, o culto então lá às 10 da manhã. Amanhã estaremos lá em José Bonifácio, nosso culto lá nos lares. Estamos agora nas casas, nas famílias que nos pedem aí a sua residência, abençoar a sua casa, e assim será dia após dia. Conforme Deus vai nos direcionando, vamos vencendo, vamos crescendo, vamos avançando no próprio Deus, amém? Deus abençoe, fica com Deus, que precisar, conte conosco sempre, em nome de Jesus, amém? Tenha uma boa noite, fica com Deus.